Hoje nós estaremos apresentando aqui alguns pontos importantes sobre o eleitor consciente. E você que é eleitor, você que é consciente, é muito importante que você esteja aqui comigo. Com certeza vai ser muito bom esse bate-papo aqui hoje. Vá convidando aí seus amigos, seus familiares. Antes de começarmos o assunto de hoje sobre eleitor consciente, eu quero falar para vocês, meus amigos, seguidores, que eu não iria gravar sobre política. Mas alguns amigos começaram a incentivar, a cobrar também, e a gente tomou uma posição e vamos falar um pouquinho desse assunto hoje aqui. Eu entendo um pouco daquilo que é política, do que acontece nos bastidores da política. Por esta razão eu não gosto muito de conversar sobre política, discutir sobre política, porque as pessoas que não entendem como funciona a política partidária, não a política em si, porque todos nós devemos entender que precisamos da política, né? Porque a sociedade precisa da política para tratar do seu desenvolvimento, do seu crescimento, do seu bem-estar. Mas a questão partidária, o que acontece nos bastidores, o que acontece por trás das cortinas, que os eleitores não sabem. Então, eu como eleitor, você como eleitor, precisamos ter muito cuidado, estarmos atentos e sermos conscientes da nossa responsabilidade. Mas eu quero partilhar com vocês alguns pontos importantes nesta área, né? Antes de tudo, eu quero começar justamente falando de um texto bíblico que fala sobre o Zaqueu, que é bem conhecido, esse texto bíblico, que fala sobre a conversão de Zaqueu. E eu quero apenas destacar o versículo 8 do capítulo 19 de Lucas, que diz assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, ou roubado alguém, eu o restituo quadruplicado, ou seja, restituo 4 vezes mais. Então, aqui nós estamos vendo um texto sobre arrependimento. Arrependimento sincero, arrependimento verdadeiro. Eu comecei falando desse texto de Zaqueu, porque nós estamos precisando justamente entender as coisas que acontecem na nossa sociedade. E uma das questões mais importantes que podem permear, encher o coração de um ser humano é justamente o coração sincero e arrependido. Aquela pessoa que quando comete um erro, um delito, se arrepende. E uma das formas de demonstrar o arrependimento é justamente assumindo as suas culpas, assumindo as suas responsabilidades e retribuindo a quem ofendeu. Então isso demonstra o arrependimento. Então nós temos aqui o texto de Zaqueu, que demonstrou um arrependimento sincero. Pois bem, vamos para o assunto de hoje. Coloquei aqui pelo menos 10 itens importantes, nós vamos apresentar para vocês sobre o eleitor consciente e inteligente. E eu estou falando aqui com pessoas conscientes e com pessoas inteligentes. A inteligência, por sinal, é uma virtude de Jesus. A Bíblia diz, Isaías 11, versículo 2, que repousou sobre Jesus o espírito de sabedoria e o espírito de inteligência. Então, o ser humano precisa buscar de Deus esse espírito de inteligência. Alguns pontos importantes que devem permear
a consciência de um eleitor inteligente. O que eu devo observar como eleitor consciente e inteligente? Primeiro, eu devo ter na consciência que a política é necessária. Em todo o ambiente precisa ter a política, porque a política ela traz um desenvolvimento social. Ela promove um bem-estar para a sociedade, um crescimento para a sociedade, e ela é importante sim. Nenhum de nós, cidadãos e cidadãs, podemos ficar aquém dos assuntos que envolvem uma sociedade, principalmente a sociedade que nós fazemos parte. Por quê? Porque se eu faço parte de uma sociedade e essa sociedade está sofrendo, eu também sofro como cidadão, como cidadã, como ser humano. Nós não vamos falar aqui de cristão, porque existem várias ramificações de cristianismo. Nós vamos falar aqui de evangélico. Não, nós vamos falar aqui de cidadão, de cidadã. Vamos falar aqui de pessoa. Quando nós estamos em um ambiente, seja ele qual for, da nossa sociedade, que nós vemos pessoas sofrendo, nós sentimos, nós ficamos com o nosso coração dilacerado em ver o sofrimento das pessoas. Então é importante ter a consciência de que você deve se envolver sim, você deve exercer sim o seu direito de cidadão, de cidadã, e estar sempre percebendo em sua volta, na sociedade em que você vive, os benefícios políticos, os benefícios dos desenvolvimentos sociais trazidos através da política. O segundo ponto eu como cidadão, como eleitor consciente, eu preciso ter a inteligência de entender que o voto, ele não tem preço, mas o voto tem consequências. Como eleitor inteligente, eu tenho que ter na minha consciência que o meu voto, ele não tem preço. Eu não posso me vender como cidadão, eu não posso trocar o meu voto por nada, porém, o meu voto tem consequências gravíssimas, que podem afetar a minha vida e podem afetar, consequentemente, a minha geração futura. Toda a benfeitoria e todas as consequências dos malfeitos são consequências das atitudes tomadas lá atrás e do voto que nós damos e a quem damos. Então, eu como eleitor consciente e inteligente, eu preciso entender que o meu voto não tem preço, mas ele tem consequência. E essas consequências podem ser gravíssimas e pode afetar futuras gerações. Por esta razão, eu preciso ter esta consciência. Terceiro, eu quero que você entenda que um eleitor consciente, inteligente, ele precisa atentar para os projetos do candidato, tanto da cidade, do estado, da nação. Nós precisamos estar atentos aos projetos que esses candidatos estão apresentando para o bem-estar da nossa cidade, do nosso estado, seja lá qual for o cargo executivo que essas pessoas estão pleiteando, ou legislativo. Então nós precisamos atentar. E esses projetos a gente encontra sim no site do TSE, a gente encontra nas propostas de governo, nos discursos desses candidatos, porque nós precisamos estar atentos a isto e também dentro dessa questão de estar atentos aos projetos deste candidato, nós precisamos ser inteligentes a ponto de perceber se existem recursos para isto. Porque eu posso, por exemplo, ser candidato a um cargo, a uma função executiva na minha cidade e eu prometer
colocar aqui na cidade um metrô, ligando o estado. E aí alguém vai votar em mim porque eu prometi que vou fazer aqui uma linha de metrô para beneficiar a população. Mas onde estão os recursos para isto? De onde eu vou tirar? A minha cidade tem recursos para isto? O meu estado tem? Então, a gente precisa observar se esses candidatos que apresentam suas propostas podem ou conseguirão desenvolver isto que estão prometendo. Quarto, eu quero que você entenda que um eleitor consciente e inteligente, ele analisa o impacto das propostas do candidato para o bem-estar social. E quando nós falamos do bem-estar social, nós estamos incluindo famílias, bons costumes, essas propostas que são apresentadas pelos candidatos, que poder de impacto tem na nossa sociedade, na vida social das pessoas, nas famílias, nos costumes, porque, sinceramente, eu acho que vocês não devem ser tão negligentes para entender as consequências que sofrerão nossos filhos, nossos netos, por nós apostarmos em alguém que as suas propostas vão trazer impactos negativos para a vida ética, moral, espiritual, familiar das pessoas. Eu preciso estar atento a isto para que eu não perca, amanhã ou depois, a esperança em uma sociedade justa, em uma sociedade digna. Hoje, os costumes estão sendo afetados em muitas sociedades porque as pessoas não perceberam e não levaram em conta os impactos que causam as propostas do candidato para o bem-estar da sociedade, para o bem-estar da família, para os costumes, principalmente, aí eu me dirijo a você que é cristão, né? Principalmente ao cristão. Porque se o cristão não observa os seus princípios, você não é cristão. Me desculpe eu falar para você. Se você apoia ou se você vota em um candidato que suas propostas vão de encontro aos seus princípios cristãos, você não é cristão. Se você quebra princípio por causa de um homem, imagina se você vai sustentar a sua fé em Deus por outra coisa. Então, presta bem atenção, tá bom? Quinto, eu quero que você analise a veracidade dos discursos do candidato. Jamais vote em um mentiroso. Jamais vote em alguém que não cumpre o que fala. Porque o que nós mais vemos, e eu posso falar isso com muita categoria, porque eu já fui político partidário, eu já participei, como era que nós ganhávamos eleições em Alagoas, no sertão? Saúde, educação, segurança pública e água para o sertanejo. Tudo mentira. Nenhum político da minha época foi capaz de cumprir as suas promessas. Muito pelo contrário. Durante 4 anos, mentiam para as pessoas, davam desculpas e depois voltavam lá com novas mentiras. Então, observe se a pessoa em que você está pretendendo votar tem veracidade. Não é um mentiroso. Se os seus discursos não são discursos eleitoreiros, apenas para enganar a sociedade. Porque eleitor consciente e inteligente
não se deixa enganar. Eleitor consciente e inteligente sabe que se já foi enganado uma vez, não vai ser mais enganado a segunda vez. Então, tenha isso em mente. Um eleitor consciente e inteligente, em sexto lugar, entende que uma vez eleito, aquele candidato terá que governar para todos. Muitas pessoas não entendem isto. Por exemplo, o que mais nós vemos são pessoas dizendo assim: fulano disse que é cristão e eu vi fulano em tal reunião. Quando você se torna uma pessoa pública, quando você se torna um político, você não governa para um grupo. Eu tenho que ter a consciência, como eleitor inteligente, que o governo da minha cidade, o governo do meu estado, o governo da minha nação, ele governa para todos e não para um grupo isolado. Tolo é o político, tolo é o líder de uma comunidade que achar que vai governar apenas para um grupo. Não. Um prefeito, um governador, um presidente da república, ele governa para todos. E aí, quando eu falo todos os segmentos, toda a classe de pessoas. E com a consciência. O ser humano, em geral, é ser humano. Eu não posso beneficiar uns e desprezar outros. Eu posso não concordar com aquilo que você acredita, mas eu estou em um país laico. Eu não governo para um grupo, eu governo para todos. Então é dever observar se esta pessoa que você está apoiando e que você quer votar nela, se ela pensa em todos ou só pensa em um grupo isolado que a defende, ou que lhe aplaude, ou que faz e fala o que ele gosta. Então preste atenção nisto também, porque é muito importante e o eleitor consciente e inteligente precisa observar isto, tá bom? Sétimo lugar, e a coisa agora vai apertando, principalmente para um país como o nosso, que é um país cristão. Preste bem atenção, nós estamos vivendo em um país cristão. Quando eu falo em cristianismo, eu não falo apenas nos evangélicos. Nós temos os nossos cristãos católicos, cristãos espíritas, nós temos cristãos evangélicos, nós temos vários segmentos do cristianismo, e o Brasil é um país cristão, é considerado um país cristão. Então, aqui no sétimo ponto que um eleitor consciente e inteligente precisa observar, é justamente isto. Por exemplo, eu não devo votar em um candidato cujos projetos atentam contra a vida. Por exemplo, eu não posso votar em um candidato que vai de encontro à minha consciência cristã, de respeito à vida, de respeito à inocência das crianças, e que banalizam os princípios morais e espirituais. É por isso que quando eu iniciei a live eu disse: você que vota em pessoas assim, você não é cristão. Você pode ir a uma igreja com a Bíblia na mão, mas você não sabe o que é defender princípios éticos, morais e espirituais. Eu preciso ser inteligente para observar, dentro do contexto em que esse candidato está inserido, que é a sua legenda partidária, os partidos em que ele apoia ou em que ele está inserido não está apoiando projetos que vão de encontro à minha fé, à minha consciência, principalmente de encontro à vida. Gente, a Bíblia é clara, a ciência é clara. Você não pode ser homicida. Matar é pecado. A Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. E então, porque eu sou um cristão,
ou eu sou um eleitor consciente e vou votar em alguém que é um homicida, que defende a morte, que defende a banalização dos princípios, que é contra a inocência das crianças. O que é que nós estamos fazendo com a nossa geração? Se nós não formos conscientes e inteligentes e apoiarmos tais pessoas que defendem essas barbárias. Então, se você é cristão e você apoia, me desculpe eu te dizer, você precisa conhecer Jesus de verdade, porque você está seguindo um Jesus errado. Porque em nenhuma religião cristã, seja ela qual for, você vai encontrar respaldo para apoiar essas questões. Então, as pessoas que estão banalizando os princípios morais, éticos e espirituais, são pessoas que podem estar te governando amanhã, que serão líderes, representantes dos seus filhos, dos seus netos. E aí o que você vai fazer quando você vê a sua família, seus filhos, seus netos, sendo desmoralizados, sendo envergonhados, sendo tratados como se fosse um objeto? O que você vai fazer? Um eleitor consciente e inteligente, ele precisa observar se o candidato já foi eleito alguma vez e qual foi a sua transparência, honestidade, seriedade na administração pública. O eleitor consciente e inteligente não vai se preocupar com o seu emprego, não vai se preocupar com o seu salário, não vai se preocupar com o seu bem-estar, não vai se preocupar com a sua posição, vai se preocupar se este político já foi eleito alguma vez e, se eleito alguma vez, qual foi a sua transparência, qual foi a sua honestidade, qual foi a seriedade que ele teve na administração pública e qual foi a seriedade que ele teve com o nosso dinheiro, com aquilo que é nosso. Você já pensou nisso? Você já pensou que a maioria dos eleitores fica dizendo assim: roubou, mas fez, você é defensor do ladrão? Alguém invadiu a sua casa a primeira vez, assaltou você, levou o que você tinha, aí você vai abrir a porta de novo para essa pessoa. Cara, para com isso. Isso é imoral. Além de ser ilegal, é imoral. Você não deve ser assim. Porque talvez você esteja pensando em você. Talvez você esteja pensando no seu bem-estar. Você tem o seu emprego bom, você tem a sua casa com segurança, você tem o seu imóvel, você não precisa de segurança pública, você não precisa do Estado, tudo bem. Mas se você é um eleitor consciente e inteligente, você não pode votar em alguém que você sabe que já foi eleito alguma vez e não foi honesto, não foi transparente, não foi sério, não teve honestidade nem seriedade na administração pública. Se você está fazendo isto, apoiando alguém assim, você é um cara de pau. Eu não posso dizer aqui ao contrário. Porque eu jamais, sabendo que o meu vizinho, sabendo que alguém da minha família, por exemplo, eu nunca fui assaltado, graças a Deus. Mas eu já tive um irmão que um bandido colocou a arma na cabeça dele e levou o pagamento de toda a empresa. Tem um pastor no ministério da minha igreja que o bandido colocou a arma na cabeça dele para levar o veículo dele. Então, meu irmão, o que você vai fazer? Você vai apoiar alguém que faz isso? Ou eu sei que o cara é bandido, mas é um bandido de estimação, eu vou defendê-lo. Você está errado. Você está errado. Você precisa ter consciência para exercer o seu direito e a sua responsabilidade de cidadão e cidadã e observar isto. O cara já foi eleito alguma vez para algum cargo público e aí o que acontece? Não foi transparente, não foi honesto, não teve seriedade na administração pública, desviou verbas, e corrompeu. Então, meu irmão, se você é um eleitor consciente e inteligente, você não vota mais num cara desse.
Pelo amor de Deus, não faça isso. Você está contribuindo para a desgraça da sociedade. Nono ponto. Como o Brasil tem sofrido muito com a corrupção, você precisa parar como eleitor consciente e inteligente e ver quais são as propostas do candidato em que você quer votar para combater esta corrupção, que é uma doença, é um câncer que assola a maioria das camadas da sociedade. Qual o projeto que há no plano de governo do seu candidato, da pessoa que você quer votar, para combater a corrupção diante de um país que nós estamos vivendo atolado na corrupção de anos? Você acha? Você deve votar em alguém que não tem projetos para combater a corrupção? Você que sabe. Eu acho que nós devemos sim levantar uma força-tarefa de combate à corrupção em todos os sentidos. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar algo muito sério com você. Muito sério. O Brasil está sim atolado nesta lama de corrupção e o culpado são os eleitores. Quem assume uma cadeira na Assembleia Legislativa, no Palácio do Planalto, no Palácio do Governo do Estado, foi com voto seu. E, infelizmente, só existe o corrupto porque existe o corruptor. E quem são os corruptores? São aqueles que, mesmo sabendo que o cara é safadinho, vota nele, apoia ele por algum motivo, por algum benefício que vai ter. Isso é imoral, isso é vergonhoso. Isso não é da mente de um eleitor consciente e inteligente. Por isso nós devemos ter cuidado. 10º lugar, não devemos esquecer que existem leis e leis têm que ser cumpridas. Quantos políticos, com todos os meios de informação, de comunicação que nós temos, foram reeleitos, estão com a ficha suja. Lei é para ser cumprida. E a lei da ficha limpa está em vigor. E por que o eleitor elege pessoas que têm a ficha suja? O eleitor consciente e inteligente, ele observa se aquele candidato tem ficha suja. Se você vota em alguém que tem ficha suja, você é imoral. Infelizmente, você não pode cobrar nada de ninguém, nem você pode cobrar leis em sua nação, porque você está apoiando alguém que descumpre a lei. E quem descumpre lei é fora da lei. A lei não é feita para cidadãos e cidadãs de bem. A lei é feita para corruptores da lei, para pessoas que são desobedientes à lei. Vamos para o último ponto, e esse é muito importante. Você não pode ser omisso, você precisa fazer uma escolha. Eu devo ser um eleitor consciente e inteligente e entender que eu não posso votar em branco nem anular o meu voto. Eu preciso tomar uma decisão. Preciso votar. E quando você entende isso, você faz a escolha certa. Então, meu irmão, meu amigo, não exerça o seu direito de cidadão, o seu direito de cidadã, apenas por exercer. Eu quero conclamar a você, a conclamar seus familiares, seus amigos, a conscientizar a cada um
a ser consciente e inteligente. Observem 11 pontos importantes que eu destaquei aqui e faça a coisa com consciência. E aí eu quero falar com você, meu amigo, meu irmão, você que é cristão, você que é uma pessoa de família, um homem de bem, uma mulher de bem, eu quero falar com você. Nós já estamos cansados desta vida de altos e baixos em que nós temos vivido em nossa nação. Nós já estamos cansados de homens e mulheres que se escondem por trás de uma tela de televisão, de computador e até mesmo por trás de uma posição social e aparecem sempre em tempos de eleições, gastando rios de dinheiro para se elegerem, para que a coisa continue da mesma forma. Preste atenção. É tempo de acordar, gente. É tempo de tomarmos uma posição.